Fala, investidores, olhada aqui nas ações da Kepler Weber para saber se o ativo está descontado. Investidores vendendo forte o ativo, fazendo, é claro, a cotação da ação cair. Mas é claro, senhores, a cotação normalmente cai até uma região de desconto, uma região de aporte, que fará novamente o preço da ação subir. E a venda da empresa Kepler Weber para a empresa norte-americana GPT, ela foi cancelada em março de 26, logo após ser anunciada, devido ao não cumprimento de condições, especificamente pela falta de compromisso de voto de um acionista relevante, a gestora Trígono Capital, e o valor da oferta, a GPT propôs pagar um preço de R$ 11 por ação, e investidores compraram e investiram na empresa pensando que iam receber o valor de R$ 11 por ação, e com o cancelamento, venda forte nas ações. E aqui, senhores, trazendo o indicador CMS de Kepler Weber, a ação com índice 10 em seu preço de desconto, onde a ação deu oportunidade em 19 com a CMS 266, e a ação teve uma mínima no ano em 12,38 e também deu oportunidade em 2020, onde as ações inclusive caíram bastante com a crise de saúde, e a ação com a CMS em 375 e a ação com uma mínima no ano em 351, e pelo indicador eu não vejo ainda Kepler Weber de graça e aquela barganha, pois CMS atual em 6,12 como base o LPA e o VPA atual, e pela cotação de 7,80 o upside do indicador CMS negativo de menos 21%, então a ação um pouquinho cara, segundo o indicador, e vendo o indicador PL, relação preço-lucro, indicador atual em 9,02, não dá para ter como base a média, pois indicadores não recorrentes, e aqui o correto seria analisar o indicador atual com as suas mínimas. Repare que tiveram anos que Kepler Weber sim ficou uma barganha, como base o indicador PL, como em 22, com o numeral em 4,73, como também em 23, com o numeral em 7,73, e vendo também o indicador PVP, repare que o indicador em 1,82, e mais uma vez, senhores, não dá para ter como base a média em 4,91, pois indicadores não recorrentes, distorcendo aqui a média, e o ideal, mais uma vez, é ter como base as suas mínimas, e tiveram anos que a Weber ficou mais atrativa, com indicador em 0,87, indicador em 1,01, e se você, investidor, quiser investir em Kepler Weber como base um indicador PVP, você estará pagando quase duas vezes o preço em relação ao seu patrimônio, e trazendo indicadores para a planilha, Kepler Weber com o LPA em 0,87, VPA 4,31, que me deu uma CMS, como já dito, em 6,12, e com PSAD negativo de menos 21%, então a ação um pouquinho cara como base o seu histórico de valuation, e a ação pela forma de Graham com preço justo em 9,19 e com o PSAD um pouquinho apertado em 17%, e pela fórmula de Décio Bazin, para quem busca dividendos, peguei a média dos DIs dos últimos 5 anos, que me deu 76 centavos em um preço teto em 12,67 e um upside pela forma de Bazin em 62%. Então, ação, senhores, de graça para quem busca dividendos. Mais uma vez, senhores, conteúdo eixo sem nenhum tipo de recomendação, e o conteúdo do canal é meramente educacional e que somente sirva como ferramenta de estudo, e a empresa ainda com DI, um dividendo em 12 meses de quase 11%. Então, o Kepler Weber vem se mostrando uma boa pagadora de dividendos para quem busca renda passiva. E aqui vendo o site Veste Pro, repare que é alvo de analistas em 9,25 e acima da cotação atual, e a ação descontada no modelo de valuation, e com um alvo em 9,52 e um upside em 21%. Então, a ação descontada, baseado no site Veste Pro, e ainda a empresa, pela sua saúde financeira, com um bom desempenho, e a empresa manteve bons dividendos por 7 anos consecutivos. Os ativos líquidos superam as obrigações de curto prazo. A empresa opera com nível de endividamento moderado. Os analistas preveem que a empresa será rentável este ano, empresa lucrativa nos últimos 12 meses e um alto retorno na última década, e a ação com preço justo, como base o fluxo de caixa descontado em R$ 10,37 e um upside em 33%. Então, a ação descontada como base este indicador, um indicador, senhores, importantíssimo também para investir em ações,
E aqui, o que eu sempre falo, o ideal é sempre ver o contexto geral para saber se um ativo, se uma ação é ou não oportunidade de investimento, e ainda a empresa com indicador de earning yield em 12%. E para mim, senhores, aqui no limite, o ideal, pelo menos para mim, meus amigos, é uma correção um pouquinho maior nas ações da empresa. Esta aqui é a minha visão, senhores, este aqui é o meu estudo sobre valuation, e espero que este conteúdo educacional tenha agregado e somado aos seus estudos, e compartilhe este conteúdo com alguém, com seu amigo, e sempre aquele pedido, tiro, porrada e bomba no like, se inscreva no canal se não é inscrito, bons investimentos, um abraço e até a próxima!